Olá, turma. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos, que é uma continuação do estudo de conjuntos. Então, quem vem a ser os conjuntos numéricos? Ele surge a necessidade de expressar, quantificar, calcular e medir grandezas à medida que o homem vai interagindo com a natureza e com as suas situações diárias. Então, para expressar a grandeza, para quantificar, para medir e para calcular, criou-se então a ideia e o conceito de conjuntos numéricos por causa das operações que é de prática, né, do dia a dia da vida do homem. Então, surgem então os conjuntos de acordo com as operações fundamentais, com as 4 operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. A gente tem esse conceito de conjunto elaborado, e aí com um detalhe: alguns conjuntos eles são fechados para essas operações porque satisfaz todas as demandas dela. Porém, alguns conjuntos não são fechados para as operações porque não satisfazem todas as demandas dela. O que eu quero dizer com isso? Quando é que um conjunto é fechado para uma operação, para essas 4 operações fundamentais? Quando eu pego um elemento desse conjunto, faço essa operação com outro elemento desse conjunto e o resultado é um elemento do próprio conjunto. Então, vamos entender isso na prática. Primeiramente, vamos falar do conjunto dos números naturais. E aí a gente vai entender melhor. Então, o conjunto dos números naturais, ele é formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E assim vai ao infinito. Então, esse conjunto numérico ele surge com a necessidade de expressar, né, grandezas que não tem um caráter contínuo, né? Tem um caráter mais discreto. Por isso que esse conjunto é chamado, tanto esse como o próximo que virá, é chamado de conjunto discreto. O que é um conjunto discreto? Entre dois números consecutivos não admite nenhum número, ou seja, naturalmente falando, entre 1 e 2 não existe nenhum outro número. Ou, se você fixar dois números naturais qualquer, entre um número natural e um outro número natural qualquer, existe uma quantidade quantificável de números naturais, ou seja, entre um número natural qualquer eu consigo quantificar os outros números que vão estar no meio. Isso acontece porque esse conjunto é discreto, né? Ele não admite número quebrado. A ideia de 1,5, 1,25, que está entre 1 e 2 não existia. Então, esse conjunto ele é representado numa reta numérica também. Claro, vamos representá-lo numa reta numérica. Então tá aqui, ó. Ele tem a sua origem é o zero, onde ele começa. E a partir do zero. Então ele representa assim, quantidades, como a gente falou, de caráter discreto, né? Coisas que você vai contar e não vai precisar quebrá-las. Então, aí você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso é até o que a gente chama de mais infinito. Ou seja, quanto mais você anda para a direita, maior vai ficando o número, vai ficando mais infinito. Bom, esse conjunto, como a gente falou, ele era apropriado para operação de adição. Ele era fechado para operação de adição. Então, para operação de adição, a gente não teve problema com ele, ele era fechado, né? O que isso significa? Que se você pegar um número natural, somar com um número natural, o resultado vai continuar sendo um número natural. Se você pegar 1 bilhão, somar com 3 bilhões, o resultado disso vai continuar sendo um número natural. Por isso a gente diz que o conjunto dos números naturais ele é fechado para a operação de adição. Mas também a gente tem a operação de subtração. E nesse caso, esse conjunto, vou botar um ezinho para indicar que não é fechado, ele não é fechado para a operação de subtração. Por que ele não é fechado para a operação de subtração? Porque nem toda vez que eu pegar um número natural, subtrair de um número natural, o resultado vai ao número natural. Exemplo, 4 menos 3 dá 1. Todos eles pertencem aos naturais, então continua sendo um número natural.
Mas se você pegar 3 menos 4, vai dar menos 1, que isso não pertence aos naturais. Então esse tipo de operação começou a não fazer sentido dentro do conjunto dos números naturais. Então ele não abrange todas as operações de subtração. Basta que o minuendo, minuendo, subtraindo, então basta que o primeiro número seja menor do que o segundo, ou seja, o minuendo seja menor do que o subtraindo. Quando isso acontece, a gente vai ter o tipo de número menos 1, que até então na mentalidade era impossível porque os números só eram inteiros, então esse número não existia nos números naturais. Então ele não é fechado por operação de subtração. Porém, ele é fechado por operação de multiplicação. Como a multiplicação é uma consequência, a multiplicação é uma consequência da soma, porque multiplicar, na verdade, quando a gente está multiplicando, a gente está somando parcelas iguais. Então, é fechado por operação. Isso é, toda vez que você multiplica um número natural por um número natural, o resultado dá natural. Se você pegar 6 vezes 5 dá 30, ambos são naturais. E depois, operação de divisão, que também não era fechado para essa operação. Por quê? Nem toda vez que você pegar um número natural e dividir por um número natural, o resultado é um número natural. O que acontece? Quando é que essa divisão não é natural? Quando não dá um número exato. Quando a divisão não é exata. E para a divisão não ser exata, basta que o quociente da divisão não seja múltiplo do divisor. Para a divisão ser exata, o quociente, o dividendo, tem que ser múltiplo do divisor. Então, anotem isso. Para que uma divisão seja exata, o dividendo tem que ser múltiplo do divisor. Então, caso isso não aconteça, essa divisão não é exata e você pode até pegar a inversão entre o divisor e o quociente para você ver isso. Por exemplo, você tem 4 dividido por 2. Isso aqui vai dar 2. Mas se você pegar 2 e dividir por 4, olha lá, vai dar 0,5. Que a gente sabe que isso aqui não pertence aos naturais. Isso aqui não existia no conjunto dos números naturais, esse tipo de operação. Ok? Então, criou-se então a necessidade de criar um outro conjunto numérico que abrangesse o problema da primeira operação que surgiu lá, da operação de menos, que é o conjunto dos números inteiros. Esse vai admitir tanto o número negativo como o número positivo. Então, ó, você tem aqui de menos infinito, menos aí, né, reticências, né, para falar que isso aqui continua. Aí você tem menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, e assim vai até mais infinito. Ou seja, esse conjunto também é um conjunto discreto, porque entre dois números inteiros consecutivos também ainda não admite número quebrado. Você não consegue colocar mais 1,5. E um detalhe que é muito importante, que é a dúvida que todo aluno tem. Às vezes cai assim, menos 4, menos 1. Você tem que botar o símbolo aqui de maior ou de menor. Qual o símbolo que coloca aí? O aluno pensa assim, mais 4 é maior que menos 1. Está errado. Quanto mais o número tiver para baixo, ou seja, indo para a esquerda, o número tende a se tornar menor. Quanto mais à direita, o número é maior. Então, se eu quero ver quem é maior dos números negativos, o menos 4 ou menos 1, é só você pensar quem está mais para a direita, o menos 1. Então, você pode falar que menos 4 é menor que menos 1, ou dizer que menos 1 é maior que menos 4. O número maior é sempre que está mais à direita na reta numérica. Quando o número está descendo, ele está ficando mais negativo. E se está ficando mais negativo, significa que ele está ficando menor. E quando vai para a direita, o número vai ficando mais positivo, significa que ele está ficando maior. Então vale essa observação para não haver mais esse tipo de confusão. Então nesse caso, a reta numérica para representar, se a gente for representar aí na reta numérica, a gente tem a seguinte situação. Agora a gente tem uma origem no meio, porque tem números tanto para a direita como para a esquerda, então o zero estaria no meio, que a gente chama de origem. Para cá, ele vai ficar mais positivo, como a gente viu, e para a esquerda,
ele vai ficar cada vez mais negativo ou menos negativo. Então aqui você tem simetricamente pontos isolados 1 e aqui menos 1. Aqui 2, aqui mais 1, botar mais. E aqui menos 2. Aqui é a mesma distância, mais 3. Aqui você vai ter menos 3. E assim vai. Ok? Então esse conjunto em relação às operações fundamentais, você tem para adição. Ele é fechado para operação de adição. Por quê? Toda vez que você somar um número natural com um número natural, o resultado continua sendo natural. Se tivesse menos 2 mais menos 2, isso aqui daria menos 4, que também é um número natural, um número inteiro. Então, um número inteiro somado com um número inteiro, o resultado continua sendo um número inteiro. Então ele é fechado por operação de adição. Para a subtração, foi resolvido o problema. Aparecer aqueles números negativos, então ele agora passa a ser fechado por operação de subtração. Um número inteiro subtraído de um número inteiro, o resultado continua sendo um número inteiro. A gente não tem problema quanto à operação de subtração mais. Multiplicação, também a mesma coisa. Na multiplicação, se você tiver um número inteiro multiplicado por um número inteiro, o resultado é um número inteiro. E aqui eu vou chamar a atenção para esse fato, né, que os alunos às vezes têm a dúvida, menos com menos é mais. Aí cai um negocinho na prova, aí bota aqui menos com menos é mais, bota aqui é mais 4. Isso aqui está errado. O que está errado? Você tem que interpretar o seguinte: se você deve 1, deve 3, deve 1, a tua dívida aumentou. Então você está devendo 4. Não confunda isso com isso aqui, ó, vezes menos 1. Aqui que vai a confusão. Não é menos com menos é mais. Aqui não tem nada a ver isso. Aqui, ó, quando não tem sinal, quando é só o sinal das operações, você vai fazer isso. Você deve 3, deve 1, vai ficar devendo 4. Ou seja, você tem um número negativo, tira um outro número, então a tua dívida tende a ficar maior. Ou seja, sinais iguais na operação, você repete o número e coloca e faz a soma dos números. 3 com mais 1, 4. Que é diferente disso aqui. Aqui sim, você tem aqui menos vezes menos, mais. Na multiplicação, sinais iguais dá positivo. Então menos vezes menos dá mais. 3 vezes 1, 3. Olha a diferença. Isso aqui são coisas diferentes. Para não confundir, porque sempre aprenderam com menos é mais. E aí tem essa confusão. Na verdade é menos vezes menos que é mais, né? Isso aqui a gente pode ver em várias situações. Se você tivesse aqui mais 3 menos 1, é diferente de mais 3 vezes menos 1. Aqui novamente é multiplicação. Então você está aqui. Você tem 3 agora, mas deve 1. Vai pagar a dívida? Vai ficar com 2. Seu saldo continua positivo. Ou seja, sinais diferentes na operação, você repete o sinal do maior e faz a subtração dos números, que é diferente disso aqui, ó. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 1, 3. Outra situação agora, menos 3 mais 1, né? Que é diferente de menos 3 vezes menos mais 1. Aqui você tem, se deve 3, tem 1, vai ficar com a dívida de 2. Ou seja, sinais diferentes, como a gente acabou de ver, subtrai o número e coloca o sinal do número de maior módulo, no caso 3. Diferente de menos vezes mais, dá menos. 3 vezes 1, 3. Ok? E por fim, quando os dois são positivos, que esse aqui não precisava nem fazer, né? Porque é só a gente verificar. Tá aqui. Então, sinais iguais, ó, você tem mais 3, ganha mais 1, vai ficar com mais 4. Aqui, mais 3, mais vezes mais, mais. 3 vezes 1, 3. Então, isso são coisas diferentes. Eu só fiz isso aqui só para demonstrar que esse é um problema que geralmente o aluno encontra quando a gente fala de multiplicação e adição. Tá? Posto essas coisas, agora sim a gente pode chegar a uma conclusão. Então ele foi perfeito entre mais, menos e multiplicação. Só que
da operação fundamental de divisão, a gente ainda tem um problema. Por quê? Como eu falei, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros são conjuntos discretos. O que vem a ser isso? Não aceita número quebrado. Entre dois números consecutivos, não existe nenhum outro número. Entre 1 e 2 não existe 1,5. Né? Esses números não eram capazes de ser expressos pelos naturais e pelos inteiros. Então ele não é fechado para operação de divisão. Se você tivesse aqui menos 6 dividido por menos 3, menos dividido para menos dá mais. 6 dividido por 3, 2. Isso aqui daria 2 positivo. Porém, se fosse o oposto, se fosse menos 3 dividido para menos 6, aqui já não faria sentido. Ó, você tem menos dividido para menos dá mais, né? Tanto na multiplicação como na divisão, se os sinais forem iguais, dá positivo. Só que 6 dividido por 3 dá 0,5 e esse número não é número inteiro. O conjunto dos números inteiros relativo é justamente só tratar de número inteiro. Então, para abranger esse tipo de problema que surgiu na natureza, criou-se outro conjunto numérico, conjunto dos números racionais. Quem é o conjunto dos números racionais? É todo número que é AB, tem a forma AB, tal que A pertença aos inteiros e B pertence aos inteiros asterístico. O que vem a ser inteiro asterístico? Vamos lá. Então a gente pode ter uma noção agora, quando a gente coloca em qualquer conjunto, um asterístico significa que o zero está sendo excluído do conjunto. Então, um asterisco num conjunto implica que esse conjunto é formado por números não nulos, ou seja, o zero foi excluído. Então, por exemplo, se você tem aqui naturais com asterisco, né? Os naturais com asterisco seria 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, até infinito. O zero não é contado. Então, o conjunto do n asterisco, na verdade, é os naturais tirando o elemento zero. A mesma coisa acontece com os inteiros, né? Inteiro asterisco significa mais um. Aqui o zero não conta, então tem que tirar o zero. Então do menos 1 não passa por zero, já vai direto para mais 1, mais 2 e assim vai. Então esse conjunto dos números inteiros asterisco, o que ele representa? Ele representa o conjunto dos números inteiros e você tem que extrair o elemento zero. Por que no conjunto Q você tem essa ideia de o B tem que ser n asterisco? Porque o conjunto Q é formado por todo número que pode ser escrito em forma de fração. Então não faz sentido você ter A dividido por zero. O divisor ele tem que ser diferente de zero para que a fração faça sentido. Então B não pode ser zero. Por isso que a gente falou que B é qualquer número inteiro, com exceção do zero. Então o zero não pode ser contado nesse conjunto. Então vamos lá. Posto isso, o que a gente vai ter? Então, todo número que pode ser escrito em forma de fração vai se tratar de um número racional. Ok? E agora o conjunto não é mais um conjunto discreto. A partir de agora o conjunto vai ser chamado de conjunto denso. Por quê? Entre dois números consecutivos vai existir infinitos números. Por exemplo, se eu pegar 1 e 2, seja ele positivo ou negativo, na metade dele tem 1,5, né, que tem 1,25. Aqui vai ter a metade, na metade vai ter outro número, vai ter outro número, vai ter outro número. Ou seja, até chegar de 1 para 2, existem infinitos números. Então essa representação de infinito numa reta numérica fica difícil, mas você pode representar, né? O correto sempre é você representar da seguinte forma. Não é a forma mais correta, mas para indicar essa densidade que o conjunto tem. A gente pode representar também, porque todo número inteiro vai ser racional, a gente vai ver isso agora, né? Mas para representar a gente pode fazer até da seguinte maneira. Não é a maneira mais correta de representar, mas é para esboçar uma ideia. Então aqui você tem 0. Então aqui, ó,
aí sim. Eu não vou botar nem ponto, vou botar um segmento para mostrar que isso aqui é algo denso. Entre 0 e 1 existem infinitos números. A mesma coisa acontece entre 0 e menos 1. Então, existem infinitos números entre menos 1 e mais 2. Existem infinitos números entre menos 2, menos 1 e menos 2. Então, isso aqui está representando a densidade, que esses não são ponto fixo, porque existem outros números que a gente não consegue ver ou quantificar. E de fato, você não consegue quantificar quantos números existem entre 1 e 2, existem infinitos números entre 0 e 1. Então, essa é uma maneira de representar o conjunto dos números racionais, ok? Isso aqui dá uma ideia mais ou menos do que seria o conjunto dos números racionais. Bom, foi resolvido o problema com as operações? Sim, foram resolvido o problema. Ele é fechado para operação de adição. Toda vez que você soma um número racional com um número racional, o resultado é racional. Também para operação de subtração. Toda vez que você subtrai um número racional de um número racional, o resultado continua sendo racional. Ele é fechado para operação de multiplicação, sim. E para operação de divisão, que esse é o grande problema. Então, ele era fechado para essas operações. Então, a partir de agora, a gente não teve mais problemas quanto à questão desse conjunto numérico. Bom, posto isso, o que a gente ainda tem? Então, quem são agora os números racionais? São todo número que pode ser escrito em forma de fração. Isso que é preciso gravar. Toda vez que você puder escrever um número em forma de fração, esse número vai ser racional. Então, o que é que pode ser escrito em forma de fração? Qualquer número inteiro. Então, qualquer número inteiro é escrito em forma de fração. Por exemplo, se você tiver menos 3, você pode chamar de menos 3 sobre 1, ou menos 3 pode falar que é menos 6 sobre 2. Isso aqui não deixa de ser uma fração. Então, os números inteiros pode ser escrito em forma de fração. E aí vem, quando a gente divide um número e reparte, ele se transforma em um decimal exato. Exato. Então, um decimal exato, por exemplo, 3,5, 7,2, 1,425. Todos esses são decimais exatos. O que é o decimal exato? É que tem fim. Então, esses números podem ser escritos em forma de fração. E também acontece de você dividir um número e o resultado não dá exato. Então, vamos pegar um resultado aqui de dar exato, da fração 4 dividido por... Vou pegar 4 aqui, dividido por 5. Para provar que isso aqui é um decimal exato. Então, isso aqui na forma decimal seria 4 dividido por 5. Não dá para dividir 4 por 5, coloco o zero é uma vírgula no quociente. 5 para dar 8, para dar 40 tem que ser 8, não sobra nada. Então 0,5 é a mesma coisa que 0,8, lá, decimal exato. Mas também tem as dízimas periódicas. Então tem as dízimas periódicas, que seriam os números 3,3333, 1,4444, tem número que fica se repetindo, ou 1,27, né? 27, esse número é periódico porque fica se repetindo, existe um período. Vou dar um exemplo de dízima periódica. 4 dividido por 3 é uma dízima periódica lá. 4 dividido por 3 tem que ser por 1, que dá 3. Para chegar a 4, falta 1. Não dá para dividir, não tem mais ninguém para baixar, coloco o zero no resto, uma vírgula no quociente. Que número multiplicado por 3 dá 10? 3. 3 vezes 3, 9. Para chegar a 10, 1. Acrescento o zero, que número multiplicado por 3 vai dar 10? 3. 3 vezes 3, 9. 9 para chegar a 10, 1. Que número multiplicado 3? E assim vai ficar a vida toda. Então 4 representa 1,33333. Então toda dízima periódica é um número racional, porque pode ser escrito em forma de fração. Então com isso a gente conclui que todo número natural, ele obrigatoriamente é um número inteiro.
E todo número inteiro, obrigatoriamente, é um número racional. Então a gente tem o seguinte conjunto: os números naturais. Dentro dos números naturais, os números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros, que por sua vez está dentro do conjunto dos números racionais. Então a gente pode dizer que os naturais estão contidos dentro dos inteiros, que por sua vez contém os números racionais. Quando você diz isso, você está querendo dizer o seguinte: todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. Por exemplo, você tem um número aqui, ele não está dentro do natural. Por exemplo, -2 é inteiro, mas não é natural. E você também está dizendo que todo número inteiro é racional, mas nem todo número racional é inteiro. Ou seja, nem todo número racional vai ser inteiro. Existe, por exemplo, 3,5, que é um número racional, mas não é número inteiro. Então essa relação de continência. É claro que os conjuntos de números naturais também possuem subconjunto. Um exemplo, a gente viu que todo número possui pelo menos o subconjunto do seguinte, né, o asterístico. Quando você tem o natural asterístico, o zero está sendo excluído e ele está contido dentro dos naturais. Quando você tem os inteiros asterísticos, ele também está contido dentro dos inteiros. Quando você tem o Q, pode ter o Q asterístico, porque o zero não pode não ser contado. Ele também está contido dentro dos racionais, né? Então, agora, os números inteiros, como os números racionais, possuem outro subconjunto. Eu posso ter, inteiros mais. O que significa isso? São números inteiros que só são positivos. Então, está aqui minha reta numérica, aqui está 0, mais 1, menos 1. Eu vou começar a contar a partir daqui. Então, quando aparece um Z, significa que esses números são inteiros positivos. Só que eu também posso fazer a combinação. Posso ter inteiros positivos com asterisco. Nesse caso, o zero não está sendo contado. Então, você tem na reta, o zero não vai entrar. Vai entrar a partir de quem? Mais 1, mais 2, mais 3. Isso aqui seria um número. Todos eles são subconjuntos dos números inteiros. Você também pode ter os inteiros negativos. Aí ficaria Z menos, né? Então isso aqui indica que somente os números negativos estão sendo considerados. 0, menos 1, menos 2. Esse aqui seriam os negativos não nulos. Se eu quiser colocar só os negativos, tirando o 0, eu tenho que fazer Z asterisco menos. Aí sim está indicando que é os números inteiros não nulos. E como a gente falou, aí vem os racionais. Os racionais também possuem subconjunto. A gente vai seguir a mesma ordem, a mesma coisa que a gente apresentou. Você pode ter os racionais não nulos, pode ter os racionais positivo, racionais positivo não nulo, racionais negativos e racionais negativos não nulo. Então é importante a gente frisar isso, que esses números têm subconjunto. Então estava tudo perfeito e acabado, só que surgiu uma outra necessidade. Qual foi a necessidade que surgiu? Surgiu números com raiz quadrada, por exemplo, raiz quadrada de 3. Esses números não têm raiz quadrada exata, não pode ser enquadrado entre número racional. Por quê? Então vamos lá. Esses números eles são obtidos através de processos que a gente chama de exaustão. São números decimais infinitos, não periódicos. Então, começou a aparecer, por exemplo, na natureza, você tem lá um número, vai calcular a diagonal, aparece que a diagonal é a raiz de 2. Esses números só são obtidos por processos de aproximação. E quanto mais você vai colocando critério nesse processo, mais o número vai parecendo infinito. Então, esses números, eles não podem ser escritos em forma de fração. Por quê? Porque não tem um padrão de formação. Então, a título de exemplo, a gente vai pegar então a raiz de 2. A raiz de 2 seria um número em torno de aproximadamente
Raiz de 2 seria um número aproximadamente 1,4142, 1,4142, 13,56, 23, 7 e assim vai. A gente pode obter isso aqui por vários processos, né, na matemática do ensino superior. Mas o mais conhecido método que a gente obtém, né, no ensino médio, que não vai dar tempo da gente falar aqui, é o método do escriba desconhecido da Mesopotâmia, que vai aproximando essa raiz e mostra quão é incomensurável, como o processo é infinito. Cada vez que você vai mexendo no processo, mais você vai se aproximando. Não é uma coisa exata. E a gente não só tem esse número, né? Um número bem conhecido também, que é irracional, que é obtido dividindo o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, é o número π, né? Então o número π, para quem não sabe, é um número irracional. Ele também não pode ser escrito em forma de fração. Então é bom a gente anotar esses números, porque se cair alguma coisa relacionada, a gente já vai saber que o número π, que a gente fala que é 3,14, 3,14 é uma aproximação, ele não para aqui, ele é um número infinito, ele é incomensurável, ele é um decimal infinito não periódico, ou decimal incomensurável, como a gente costuma chamá-lo. 53, então 59, e se a calculadora tivesse mais espaço, ela colocaria e mostraria. Então o número π. Outro número bem conhecido também, né, é o chamado número de ouro. O número de ouro também é um número que ele é infinito não periódico, que é o chamado φ, né? A gente utiliza essa letra φ para representar o número de ouro. Então ele seria em torno de 1,61803399 e assim vai. Então ele não teria um padrão de formação. Então esses números não podem ser categorizados como números racionais. Então o que aconteceu? Surgiu a necessidade de criar-se um outro conjunto para representá-los. Que conjunto foi esse? Surgiu então o conjunto dos números irracionais. A gente vai representar por I. O que é o conjunto dos números racionais? São x tal que x não pertence aos racionais. Ou seja, todo número que não pertença aos racionais vai ser um número irracional, ou seja, são números que você não consegue escrever em forma de fração, né? Uma fração que faça sentido. Aí você vai falar raiz de 2 sobre raiz de 3. Essa é uma raiz que não faz sentido, né? O numerador não pode ser um número irracional, porque isso aqui está representando, raiz de 2 está representando um número que você não consegue quantificar. Então, aparece esse conjunto numérico. Ele é fechado para operação de adição, que é o que nos interessa. A gente tem que pensar, toda vez que eu somar um número racional com toda vez que eu somar um número irracional com um número irracional, o resultado vai dar um número irracional? Sim. Então ele seria fechado. Ok? Ele seria fechado. Aparentemente. Mas vamos demonstrar se ele vai ser fechado mesmo. A operação de subtração, ele já não seria fechado. Por exemplo, se você tem raiz de 2 menos raiz de 2, dá 0. 0 é racional. Então ele não é fechado. Ele seria fechado para a operação de multiplicação? Também não. Se você tem a raiz de 2 vezes raiz de 2, isso aqui vai dar raiz de 4, que é igual a 2. Isso aqui não é um número irracional, então ele não é fechado. Então ele seria fechado para a divisão? Também não, se você tem raiz de 72 dividido por raiz de 2, olha lá, você tem um número irracional dividido por um outro número irracional. Na verdade, raiz de 72 dividido por 2 pode ser escrito assim, dá raiz de 36, e a raiz de 36 é 6, dá um número racional. Então ele não é fechado por operação de divisão. Aparentemente só seria fechado por operação
de soma. Então, todo número que não posso escrever em forma de fração acabou sendo um número irracional. Então, completou o ciclo de todas as possibilidades que a gente tem numérica. Então, você tem conjunto dos números naturais, primeiro, conjunto dos números naturais, que está dentro do conjunto dos números inteiros, que por sua vez está dentro do conjunto dos números racionais, ok? Então você vai ter aqui você tem os racionais e tem uma fronteira com os irracionais, né? Eles não têm nada em comum. Dentro dos racionais, você tem o chamado conjunto dos números inteiros. E dentro do conjunto dos números inteiros, você tem o conjunto chamado de números naturais. Então, quando eu reúno o conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, você obtém um conjunto numérico chamado de números reais. E aqui a gente sabe que o conjunto dos números racionais, interseção com o conjunto dos números irracionais, é igual a vazio. Ou seja, esses conjuntos são chamados de disjuntos, ele não tem nada em comum. Ou o cara é natural, ou o cara é racional, ou o cara é irracional. Não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Mas seja racional ou irracional, ele vai ser um conjunto real. Então o conjunto dos números reais, ele abrange todos os números racionais ou irracionais, certo? Então, natural está dentro do conjunto inteiro, que está dentro do conjunto dos números racionais, que está dentro do conjunto do número real. E o conjunto dos números irracionais também está dentro do conjunto dos números reais, de modo que quando você pega e observa se ele tem alguma coisa em comum com os racionais, ele não tem nada em comum com os racionais. E aí a gente ainda pode escrever que se do conjunto os reais você tirar os racionais, o que vai sobrar vai ser os irracionais. De igual modo, se do conjunto dos números reais você tirar o conjunto dos números irracionais, o resultado que vai sobrar vai ser racional. Então essa anotação é bem importante. Estava tudo bom, pronto e acabado, né? Não havia mais nenhum conjunto numérico, só que denotou-se que isso aqui não era suficiente, porque surgiu esse tipo de operação. Raiz quadrada de menos 4. Isso aqui, lá nas equações, diz não pertencer aos reais. Mas isso aqui existe dentro de uma equação como resposta. Por exemplo, se você tem x ao quadrado mais 4 igual a zero. Quando você resolve, você diz que x ao quadrado é igual a menos 4, ou seja, x é igual a raiz quadrada de menos 4. Isso aqui passou a não fazer sentido nos números reais, porque você aprende nos números reais, você vai perguntar qual número que elevado ao quadrado vai dar menos 4. Aí você vai pensar, menos 2? Não é, porque menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos dá mais, dá 4. Ou seja, menos 2 quando é elevado ao quadrado, ele não dá menos 4, dá mais 4. E a mesma coisa se aparecer o mais 2. Isso aqui vai virar mais 2 vezes mais 2. Isso aqui vai dar mais 4. Também não está dentro. Então, não existe números reais que elevado ao quadrado dê menos 4. Mas isso aqui é solução. Se você pegar esse valor na equação e utilizar o princípio, se eu substituir isso tem que dar zero. Você vai colocar menos 4 como resposta no lugar de x elevado ao quadrado com mais 4. Isso aqui tem que dar zero. Isso aqui resolve a equação. Porque quando você tem isso aqui, você pode escrever que é menos 4 elevado a meio, elevado a 2, mais 4, e está afirmando que isso aqui vai dar zero. E de fato, potência de potência multiplica o expoente. Menos 4 elevado a 2 vezes meio, meio vezes 2 dá 1, mais 4. Qualquer coisa elevada a 1 a gente aprendeu que ela mesmo. Então menos 4 com mais 4 é igual a zero. Isso aqui satisfaz. Porém, essa ideia não se dá para entender dentro do conjunto dos números reais. Então houve a necessidade de criar um outro conjunto numérico, que é chamado de conjunto dos números complexos, que vai abranger as raízes negativa de expoente par, porque a gente pensa só assim, menos 4, né, que é como se fosse raiz quadrada, mas poderia ser menos 4. Se o índice for par, isso aqui não vai fazer sentido nos números reais. Então toda vez que o índice de uma raiz for par e o número for negativo,
isso aqui não vai fazer sentido dentro dos números reais. Então, para abranger isso, criou-se o conjunto dos números complexos. Então, agora você tem aqui, né, o conjunto dos números reais, né, e aqui o conjunto dos números reais você já viu que tem irracionais e racionais. E dentro do conjunto vai ter números inteiros e dentro vai ter números naturais. E para abranger isso aqui você tem os números complexos. Com isso eu indico que todo número real é um número complexo, mas nem todo número complexo é um número real. Então fica essa relação de diagrama do conjunto para se observar. Então vou voltar de trás para frente para você frisar essa relação de continência, de estar contido ou não estar contido, de conter ou não conter. Então você tem números naturais, tem lá os números naturais, que está dentro do conjunto dos números inteiros, que por sua vez está dentro do conjunto dos números racionais, que faz fronteira aqui com os números irracionais, e ambos são números reais, que agora está dentro do conjunto maior, que é o conjunto dos números complexos. Então, frisado esse diagrama, você consegue ter essa percepção e resolver os exercícios que virão, porque as perguntas têm relação de você saber quando o número é natural, quando é inteiro, quando é racional, quando é irracional, quando é complexo. A princípio, todo número é complexo. Todo número é complexo. Complexo abrange todo mundo. Então, espero que vocês tenham entendido e façam as atividades para que a gente possa fazer a correção delas na próxima aula.